Então, essa é a segunda questão. Eu acho que quem substitui o ministro aposentado vota nos fatos supervenientes e pode votar na tese também, que é um plus. Não vejo nenhum problema, como fez ontem o eminente ministro André Mendonça. Mas o que me parece importante agora é definirmos a proposta do eminente ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, quem já votou e se aposentou, esse voto até porque é um ato regimentalmente perfeito, ele deve ter sem nenhum vício, não há por que desconsiderá-lo. Então, essa questão, nesse caso, eu acho que a Corte, nessa questão de ordem, já pode se pronunciar. E eu ficaria muito satisfeito se a Corte respondesse a essas duas questões que foram formuladas agora. Primeiro, aquela do ministro Cássio Nunes. Uma vez completados os 11 votos, se esta votação é definitiva ou não. E a outra questão que eu formulei, peço que a Corte se pronuncie, se for possível, no sentido da viabilidade da desistência de um pedido de destaque. É isso, presidente. Senhor presidente. O ministro André Mendonça, com a palavra. Minhas saudações a Vossa Excelência, aos eminentes Ministro André Mendonça senta-se à direita, na ponta da mesa, em formato de letra U invertida. Sobre a questão de ordem, eu adianto minha discordância, logicamente com as devidas vênias, não só o proponente, mas aqueles que, porventura, se alinhem a esse entendimento. Manifesto minha concordância com esses dois pontos, mas não com a questão central. Por quê? Para mim é uma questão de constitucionalidade, de contraditório e de ampla defesa. Eu estou tratando aqui de um prosseguimento de julgamento ou é um novo julgamento? Se é um prosseguimento de julgamento, eu não tenho mais sustentação oral, eu não tenho mais esclarecimentos que eventualmente possam ser feitos aqui em matéria de direito. E quem se aposentou, se é verdade que não tem mais como defender sua tese, também não tem mais o direito de rever sua posição à luz das sustentações orais que serão feitas aqui. Então, a questão aqui é de direito constitucional, de contraditório, sob a minha ótica, e de ampla defesa. Se segue o julgamento sem direito a sustentações orais, eu acho que a tese é válida. Agora, se reinicia o julgamento, abrindo-se as partes, que direito a parte tem de, numa sustentação oral, convencer o ministro que se aposentou? Ou os ministros que se aposentaram? O jogo já começa com 2 a menos. Ministros debatem questão de ordem sobre validade de votos apresentados no plenário virtual em julgamentos reiniciados no plenário presencial. Eu não vejo com justiça, não acho que traga segurança jurídica, e digo isso com muita tranquilidade, porque, salvo engano, não pedi destaque até o presente momento. Eu costumo pedir vistas para meditar sobre o assunto, porque entendo que, até em respeito, às vezes, aos votos que já foram lançados. Agora, uma vez trazido aqui, não é questão de quem vai julgar, é do direito da parte de trazer a sua tese perante o Supremo Tribunal Federal. Ela não terá direito de trazer sua tese a todos os ministros. Então, se vencido, eu peço que se consigne minha divergência em relação à questão de ordem. Agora, de toda maneira, quando o processo entra no plenário virtual, o advogado, ele tem direito. Exato, presidente. A sustentação. Com todo respeito ao posicionamento do ministro. Mas nem todos sustentam. Nem todos de nós temos tempo para fazer a devida atenção nas sustentações orais que estão no plenário virtual. Não, isso eu não concordo. Desculpe, ministro André. O meu gabinete tem tempo de verificar todas as sustentações orais. Não é o gabinete, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu ouço todos. A verdade é que é uma mera liberalidade nós novamente deixarmos a sustentação oral.
Não é liberalidade sob a minha ótica. É porque não há nenhuma previsão constitucional ou legal nisso. E também os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça estão lado a lado. Desculpe, eu não vou interromper. Palavra comigo. Presidente, é uma mera liberalidade a repetição. Aqui já foi discutido, inclusive, isso pode ficar para uma outra oportunidade, é que o destaque deveria ser colocado em julgamento antes dos votos, o destaque, porque a partir dos votos, quando a parte vem aqui, já sabe quem votou. É uma inversão. Então, uma mera liberalidade. A parte já teve a oportunidade de fazer sustentação oral, o contraditório já foi satisfeito e, obviamente, os ministros que votaram devem ter respeito àqueles ministros que se aposentaram. O ministro já votou, já analisou. Então, presidente, eu insisto que votemos e, obviamente, a maioria saberá decidir o que for melhor. Por favor, senhor presidente, não é questão de respeito aos ministros que se aposentaram. Ministro André Mendonça. Respeito, meu ponto foi respeito às partes. Se o Supremo Tribunal Federal nós entendermos que então já se fez a sustentação oral e não se segue a sustentação oral, eu concordo com a questão de ordem. Mas, ainda assim, sob o protesto de entender que não é o melhor para o contraditório e ampla defesa. Não, a ideia, eu estou entendendo, a ideia seria que, se o ministro pede destaque, em primeiro lugar, respeitam-se os votos já proferidos que se aposentaram, e eu não acho que seja necessariamente obrigatório. Ministros debatem questão de ordem sobre validade dos votos apresentados no plenário virtual em julgamentos reiniciados no plenário presencial. Quem faz o destaque é exatamente para trazer para o físico. Não sei, mas é porque nós vamos mudar o artigo do reinício. Exatamente. Como nós vamos mudar o artigo do reinício, esse é o ponto. Pode prosseguir o julgamento. Eu acho que é um ponto convergente. Isso, presidente. Prossegue o julgamento. Essa é uma solução interessante, sabe por quê? Na verdade, Ministro nós não temos que reiniciar as sustentações orais, porque as sustentações orais já foram proferidas os debates. Quer dizer, então, se nós simplesmente retomássemos o julgamento no presencial, sair, quando se pede destaque, então recomeça o julgamento no presencial, mas considera-se os votos já dados pelos ministros aposentados. Só que nós dispensaríamos, porque foi talvez uma liberalidade ou até um excesso, reiniciarmos novamente as sustentações orais. Por que nós vamos ouvir novamente os advogados se já ouvimos? O meu gabinete e eu também, com a devida vênia, prestamos muita atenção nas sustentações orais que são feitas no plenário virtual. Portanto, não vejo por que reiniciarmos as sustentações orais aqui já feitas. Nós simplesmente, quem pede destaque, o que pretende aquele que pede o destaque é que a questão seja, como diz o ministro Cássio, discutida presencialmente, onde a interlocução entre os ministros ela é mais viva, mais intensa, onde se pode eventualmente fazer prevalecer um determinado ponto de vista daquele que pede destaque. Então, talvez a objeção do ministro André, a objeção do ministro André, que é válida, pudesse ser perfeitamente superada e conciliando com o que disse agora o ministro Alexandre de Moraes, é o seguinte: pede-se destaque, os votos já proferidos no virtual são mantidos, pelo menos no que diz respeito àqueles que se aposentaram, e como nós fazemos no próprio presencial, aqueles que eventualmente se convencerem de que uma outra tese seja melhor, até o final do julgamento pode mudar o seu voto. Só que nós não reiniciaríamos as sustentações orais. Não é um bis in idem, desnecessário. Nós já fazemos isso, ministro Lewandowski, quando há um pedido de vista no virtual e é devolvido para o plenário. O julgamento prossegue. No virtual. A única diferença será que a vista, quem traz a vista, ministro Alexandre de Moraes, a falar no plenário físico. Mas, no caso do destaque, o relator é que vai iniciar a discussão, sem sustentações orais. Mas o ministro André tem razão quando diz, olha, se votarmos dessa forma, teríamos que riscar a expressão reiniciar, porque realmente fica contraditório. Se reiniciar o julgamento, é muito simples, a solução que eu ia trazer era essa, trazida pelo presidente e pelo ministro Ricardo Lewandowski. Continua. Ao invés prossegue o julgamento. Prossegue o julgamento. Vale dos votos já proferidos. Ministros debatem questão de ordem sobre a validade dos votos apresentados no plenário virtual
em julgamentos reiniciados no plenário presencial. Eu não estou maduro para Tem a palavra o ministro Dias Toffoli por videoconferência. Em questão de ordem, revolucione todo o sistema. Eu sou a favor de reiniciar o julgamento. Então, presidente, vamos votar a questão de ordem, se o ministro Toffoli concordar, e essa disciplina ficaria para como... Porque eu acho que é fundamental que nós elaboremos, né, uma resolução, submeta a comissão regimental com pedido de urgência e possamos levar isso a uma administrativa, mesmo que virtual, o mais rápido possível. Porque são muitos se for para dar continuidade ao julgamento, eu já adianto que eu sou contrário. Eu não sou contrário a manter o voto já proferido, mas eu entendo que há que se retomar o julgamento no plenário físico com sustentações orais, mesmo que se considere o voto já proferido no virtual. Até porque no virtual teve direito, como disse o ministro Alexandre, a sustentações orais. Então, a preocupação do ministro André com a devida vênia está superada. Mas eu acho que se vai se retomar o julgamento no plenário físico, eu acho sim que estamos a privilegiar, a mais não poder, mesmo que fosse desnecessário, o contraditório e a ampla defesa com o reinício das sustentações e com o relato. Eu acho que isso é fundamental. É fundamental que seja recolocado. Para tudo isso, eu penso que o ideal é que nós façamos esse debate, né, de uma maneira administrativa. Eu acho que já captamos a ideia, me parece que a maioria no sentido, embora eu não possa falar pelos que não falaram, mas pelo que eu capto, há uma ideia de se preservar os votos proferidos, mas a sistemática como um todo não dá para mudar numa questão de ordem. Então, porque vai ficar obtedicto para cá, obtedicto para lá, as partes e o sistema de justiça não saberão, eu não vou saber, então, o que vai ocorrer. Essa questão de deu 11 votos, vai encerrar o julgamento virtual. Veja o que nós estamos aqui a falar, nós estamos trazendo insegurança jurídica. Uma coisa é específica, a questão de ordem trazida pelo ministro Alexandre de Moraes. As outras questões que estão sendo colocadas só há uma maneira de nós discutirmos, e isso é uma questão administrativa, é uma questão normativa do tribunal. Então, porque senão eu vou ter que pedir vista aqui para analisar essa questão de ordem, ministro Alexandre, porque ela está dando uns debates, ela está indo para um encaminhamento que aí eu não concordo. Ministro Toffoli, se permite, eu também entendo que é necessário, até porque trouxe somente isso, os colegas, vamos voltar à questão de ordem, a questão de ordem em relação à validade dos votos dos ministros que se aposentaram nos termos do Código de Processo Civil, e, na sequência, o presidente analisa a necessidade administrativa de alteração da resolução. Essa é a minha proposta, ministro Lewandowski. E aí os colegas me mandariam, cada um... Exato. E eu ainda não ouvi a ministra Rosa, que ainda vai trazer a sua sugestão também. Não, presidente, vou facilitar, eu vou também sugerir a Vossa Excelência que coloque em julgamento a questão de ordem e que nós nos atenhamos à questão de ordem. Quanto ao plenário virtual, eu comungo da compreensão que foi exposta pelo ministro Toffoli, de que o nosso plenário virtual há de ser, nas palavras do ministro Alexandre, um avatar do plenário presencial. O que nós fazemos aqui, podemos fazer aqui, deveremos poder fazer quando o processo está no plenário virtual. Isso. E o plenário virtual ele está em permanente construção, nós estamos aperfeiçoando o Instituto. Estamos, de fato, eu acho, fazendo as devidas adequações. Eu mesma tenho várias sugestões e que não é nem o caso de agora trazê-las, porque também entendo que devam ser debatidas em numa reunião que Vossa Excelência convoque administrativa. Deus me permita conseguir convocar e realizar essa reunião. Eu gostaria só de destacar o seguinte. Votamos a questão de ordem sobre o aproveitamento do voto do ministro aposentado, que deve ser
preservado. Ministro Luiz Fux. E, posteriormente, os colegas vão remeter à presidência. Ministros debatem questão de ordem sobre validade de votos apresentados no plenário virtual em julgamentos reiniciados no plenário presencial. No plenário virtual, com destaque, com vista, enfim. E aí nós vamos debater uma nova resolução, como o ministro Toffoli está sugerindo. Porque, realmente, por exemplo, já há pedidos de intervenção nessa questão de advogados. Recebi agora. Então, como a questão de ordem é um ato interna corporis, cabe a nós decidirmos, e não com intervenção da advocacia nesse exato momento, eu poria em votação tão somente se nós vamos preservar os votos dos ministros aposentados, quiçá com outro destino, que já foram proferidos. Okay. E o sucessor na cadeira fica, então, impedido de votar, como de regra. Depois nós sabemos aqui que já até vencido pode votar a tese. Então, isso não é problema nenhum. Eu vou colher os votos para ficar bem claro aquilo que nós estamos dizendo. Então, eu colho voto na questão de ordem do ministro Alexandre de Moraes para a preservação dos votos dos ministros aposentados e os que se despediram e já deixaram o voto consignado no plenário virtual. É só essa questão agora, nesse exato momento. O ministro Roberto Barroso queria fazer alguma... Não, eu só quero ter certeza absoluta do que a gente está votando. É isso, só isso. Acaba de anunciar. Só restringindo a isso. Exato. Muito bem. Então, eu vou colher os votos. Cada um com a sua... Com a minha... Só peço registrar eu poderia pedir, presidente, perdão, ministro André, eu poderia pedir ao ministro Alexandre que reapresentasse a exata questão que estamos decidindo? Pergunta isso. Vai uma questão importante. Ministro Alexandre, a proposta eu já não votaria, por exemplo, os 3 processos de hoje. Seria isso? Não aplica hoje. Não. Hoje aplica hoje. Se aplica. Aplica o processo de hoje. Exatamente. Tá. Então, propõe a questão de ordem no sentido do plenário fixar o entendimento da validade de voto proferido por ministro, posteriormente aposentado, ou que eu nem coloquei, mas nos termos do Código, aposentado, ou outro motivo de cessação do exercício do cargo, mesmo em caso de destaque. E agora, no caso concreto, que apresente retomada do julgamento, preserve o voto proferido pelo ministro Marco Aurélio na sessão virtual de 20 a 27/11. Considerando que esse encaminhamento implicaria uma inovação na prática da Corte, em casos de migração do plenário virtual para o ambiente convencional, proponho, no sentido de garantir a segurança jurídica, que esse posicionamento passe a ser adotado a partir do presente julgamento para frente, logicamente não se aplicando aos processos já julgados. Essa é a questão. Ministro Alberto Barroso está esclarecido? Então, vamos tomar os votos. Tomar os votos, acho que todos já tiveram a oportunidade de se manifestar, vamos tomar os votos. Então, como vota o ministro André Mendonça? Senhor presidente, eu, com a devida vênia... Só nessa questão. Com a devida vênia, eu divirjo do eminente proponente. Pois não. Ministro Cássio Nunes Marques, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, com todas as considerações que já foram feitas e ficou bastante claro que não se trata tão somente do caso concreto, mas de todos os processos, que são mais de 25 processos em que foram pedidos, em que há pedidos de destaque, e em todos eles serão preservados os votos dos ministros que já se aposentaram e já estavam lançados no plenário virtual, eu acompanho a proposta. Não tenho divergência. Agora, como vota o ministro? Essa lista aqui, ela está... Essa lista está toda confusa. O ministro Fux mostra um papel. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, as eminentes ministras.
os eminentes pares. Ministro Fachin está à esquerda. Nessa questão de ordem específica, senhor presidente, há 3 razões que me levam a acompanhar a proposição de Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, com a vênia da divergência. A primeira dessas razões é um horizonte que sempre defendi da simetria ministros entre plenário virtual e questão de ordem físico, sobre portanto, validade dos votos de ministros aposentados em julgamentos reiniciados no plenário presencial. De uma ou de outra ambiência. A segunda razão é a dimensão pedido de destaque no virtual, que a questão de ordem se propõe a resolver. E a terceira emergiu do voto e da intervenção e do voto do ministro Nunes Marques e nos debates que se seguiram, evidenciando que estamos a aplicar, como nem imaginaria fosse diferente, a todos os feitos a partir deste julgamento, inclusive aqueles da sessão previstas, as hipóteses, as ações para a sessão de hoje, a estas já se aplicará, caso esse seja o entendimento majoritário. Portanto, acompanho o eminente ministro Alexandre Moraes. E como vota Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso? Presidente, eu, pegando o gancho do ministro Luiz Roberto Barroso está à direita, ao lado do ministro da ministra Ellen Grace. Alexandre de Moraes. A gente dá os créditos, e nem eu me lembrava mais que tinha sido iniciativa de Sua Excelência. E aproveito para louvar o próprio ministro Dias Toffoli, em cuja gestão se ampliou significativamente o plenário virtual. Ministros votam questão de ordem sobre validade de votos de ministros aposentados em julgamentos reiniciados no plenário presencial. Positivo. Nós estamos decidindo, presidente, eu quero ter certeza. Após pedido de destaque no virtual. Tendo um ministro votado no plenário virtual, supervenientemente se aposentado, havendo pedido de destaque para reinício do julgamento em plenário físico, aquele voto dado pelo colega que se aposentou é computado.